Boa noite, caras senhoras e senhores. O meu nome é Elisa Maria Berenguer. A convite da Nova TV, convite que muito agradeço e me honra muito, tenho o prazer de apresentar o programa Lemos, Ouvimos e Vemos, Não o Queremos Ignorar, que este programa será mensalmente aos dias 19, durante aproximadamente uma hora, o programa que vos irá acompanhar. A beleza sempre me emocionou, a beleza das coisas simples e puras, que muitas vezes nos ajudam a esquecer a realidade, a frialdade e a brutalidade deste mundo que nos rodeia e nos transporta para outras dimensões do ser. A beleza que é possível atingir com a arte nas suas várias expressões, permitindo-nos chegar ao infinito, ao sublime, à transcendência, quiçá. Daí nos termos socorrido de uma frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir, que diz que é na arte que o homem definitivamente se ultrapassa. E é com esse propósito que este programa foi concebido. Iremos viajar ao mundo da literatura, da sétima arte e da música, na companhia das nossas e dos nossos convidadas e convidados. Pediremos às nossas convidadas, aos nossos convidados, que nos falem de um livro, de um filme, de uma música, cujos conteúdos, de algum modo, os tivessem especialmente tocado, deixando marcas duradouras nos seus corações, ou ajudando à clarividência e à fruição de momentos valiosos e inesquecíveis. No final, e em conjunto, apresentaremos sugestões pessoais nestas áreas e revelaremos ainda um cartaz de acontecimentos culturais para o mês seguinte. A minha primeira convidada, como não podia deixar de ser, é a Dona Natália Novaes. A Dona Natália Novaes, que conheço praticamente, ou digamos melhor, há 10 anos, faz este ano realmente 10 anos, e que foi e é a minha mestra, tem sido a minha mestra, nos desafios que também me tem posto no que diz respeito à minha entrada na rádio. A Dona Natália é uma pessoa conhecida nestes concelhos aqui à volta, não só no concelho de Arganil. Foi a voz, durante muito tempo, aqui em Arganil, foi a voz da rádio. É uma pessoa muito conhecedora e deu-me agora a mão, é ela que me vai dar a mão nesta primeira tentativa de estar na televisão, que é um desafio, penso, para nós as duas. Portanto, não podia deixar de ser a senhora a ser a minha primeira convidada e agradeço-lhe para já imenso por se ter disponibilizado em estar aqui e aceder às minhas perguntas. Espero que não sejam muito intrusivas e que gostava de lhe pôr nestes 3 aspectos que nós focamos, portanto, do livro, da música e do filme. Gostaria também de lhe perguntar o que é, ou se tem algum comentário a fazer àquela frase que nós escolhemos como subtítulo da rúbrica, que é da Simone de Beauvoir, que a arte é realmente onde o homem definitivamente se supera. Então, muito boa noite, doutora Elisa. Boa noite a todos os nossos espectadores da Nova TV, sediada em Arganil. É a primeira vez que estou aqui a fazer programa, e antes de mais, e antes de agradecer à doutora Elisa o convite que me fez, queria felicitar realmente Arganil por ter cá gente desta estirpe que se aventurou numa altura tão difícil, aventurou-se de facto a lançar em Arganil a Nova TV, uma inovação, mais um melhoramento que Arganil precisava, não direi até se mereceria,
mas que precisava sim. Muito obrigada, doutora Elisa. É um prazer e é um privilégio ter-me convidado para o seu primeiro programa. Os elogios que me teceu, direi que são um pouquinho exagerados, porque eu sou a pessoa mais humilde e mais modesta. Gosto daquilo que faço, tento fazer. Sim, mas também não deixa de ter valor, por isso, quer dizer, é mais um acrescento. Gosto e tenho realmente o prazer de conhecer a doutora Elisa há esses anos todos e de ter tido sempre muita consideração por a senhora como pessoa, pelo seu saber e por ter estado comigo tanto aqui na Rádio Clube de Arganil, como depois, e passo a expressão, foi comigo para a Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital. Exatamente. Agradeço o programa que tínhamos sobre a violência doméstica, infelizmente um tema bastante, cada dia mais premente, porque até hoje estamos ainda estamos a 20 de Abril, 19 de Abril, 20 de Abril, 21, não sei bem o dia que estamos a ir para o ar, seja como for, e já são 40 e tal senhoras mortas pelos ex-maridos, pelos maridos, pelos namorados e tudo. Portanto, acho que até nisso a Nova TV vai ter um papel muito importante, porque se calhar há mais possibilidade das pessoas do concelho e da terra de se virarem para uma coisa da sua terra, como acontece com as rádios locais, e, portanto, as minhas felicitações mais uma vez para a Nova TV e os meus agradecimentos à doutora Elisa por me ter escolhido para este primeiro programa. Eu é que agradeço. Quero dizer-lhe que gosto muito do título que escolheu. Portanto, lemos, ouvimos e vemos. E vemos. Não queremos ignorar. Não. E não queremos mesmo ignorar. A questão, pronto, pôs-se quando, ao pensar no programa, todas estas manifestações de arte, como são a música, a sétima arte e a literatura, que fazem tanto, que têm tanto impacto em nós e que normalmente as pessoas nem divulgam, e isso é que me levou a pensar que eu não quero ignorar naquelas pessoas com quem eu quero contactar, que me querem transmitir essas impressões que tiveram no contacto com estas formas de arte. Não quero ignorar o impacto que isso lhes causou e aquilo que pode trazer um encontro com qualquer destas expressões artísticas. Por isso é que eu parafraseei a Sofia Melbreiner Andresen nesse sentido. Esta frase composta vimos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, está inclusivamente musicada e é cantada, portanto, nas igrejas. Cantada como o cântico de entrada, o cântico de comunhão. Esta primeira frase foi adaptada para realmente, por isso eu estava, quando me falou nesta frase, embora com algumas alterações, a conhecia e da qual gosto muito. Sim. Portanto, passando esta fase dos agradecimentos, a dona Natália escolheu A Mulher de Branco, um livro escrito por Wilkie Collins, que com certeza, e segundo me confessou, será uma obra que já a vem acompanhando há muito tempo. Há muitos anos. Há muitos anos. Lembra-se porque é que escolheu, por exemplo, A Mulher de Branco? O título A Mulher de Branco, porque mulheres foi sempre um tema que me fascinou por ver a diferença que existia e que continua a existir entre um homem e uma mulher. As mulheres continuam quase sempre a ser relegadas para um segundo plano e portanto, se hoje ainda temos preconceitos com o racismo, penso que o considerar ainda a mulher um ser inferior continua a ser preconceito, continua a ser racismo, continua a ser uma coisa com a qual eu não concordo. Daí o título imediatamente me chamar a atenção já nessa altura. Isto já com certeza me está no meu gênese, porque eu sempre abominei as diferenças, sobretudo de género. Portanto, A Mulher de Branco foi realmente o primeiro impacto
de comprar o livro foi realmente a mulher de branco. Depois, quando li ali no preâmbulo, a entrada, que a mulher suportou com paciência, eu disse, pronto, aqui está. E daí a minha paixão por este livro, dos muitos que li da minha juventude, porque agora gostaria de ter tempo para ler mais, mas gostei sempre muito de ler. E este livro marcou-me de uma tal maneira, e porque é policial. Talvez ok. É policial. Pronto, ok. Para mim, a leitura policial ainda hoje me fascina, porque nós, por vezes, em coisas policiais, mesmo ainda hoje em casos que se passam a descobrir isto e aquilo, agora há um caso aí que está aí muito em voga, o caso de Sócrates, que eu não podia deixar aqui de recordar, já que é policial também. Há certos pormenores que às vezes não dizem nada a ninguém e a mim me dizem muito. E vou-os guardando como que numa gavetinha ao lado, que amanhã posso precisar destes pormenores. E parece-lhe que isso será, de alguma maneira, também alguma, digamos, algum pendor para uma profissão que talvez lhe agradasse? Talvez, porque eu gosto muito de investigação, gosto muito de acompanhar, quando me interesso por uma coisa, de ir até ao fim, de ter princípio e fim, princípio, meio e fim, e daí, portanto, como disse, tenho coleções policiais, que há bocadinho lhe falei, a coleção... da Agatha Christie. Da Agatha Christie. E muitos, tudo no género de descobertas, pronto, fascina-me o género de livros policiais. Claro que há outros géneros que também gosto de ler, como é óbvio, não é? Claro. E agora há coisas muito interessantes que as pessoas... Não, em relação mesmo a essa área, há uma evolução enorme nas várias profissões que existem ligadas a descobrir os casos judiciais, a descobrir esse tipo de coisas. Há aqueles psicólogos que são chamados profilers, ou seja, que através do perfil da pessoa podem ajudar na descoberta de um criminoso, não é? Claro. Quando as provas também não são assim tão avassaladoras ou tão cabais que deem para isso. Talvez essa fosse uma área, então, que com certeza lhe interessaria imenso. Por exemplo, uma das nossas televisões tem um programa, A Máquina da Verdade, que também lá vamos nós ao policial, coisas que se passaram e que a máquina vai descobrir. E às vezes estou a ver esse programa e o Zé pergunta-me, ela está a mentir ou está a falar a verdade? Ou ela ou ele? E eu digo, esta está a mentir. Quase sempre acerto, porque a expressão, a maneira como fugiu, quer dizer, lá está a tal coisinha, o tal pormenor. E, portanto, eu continuo apaixonada. Já não será tão o sexto sentido das mulheres? Não, continuo apaixonada. Também, se calhar tudo junto e fortalece. Continuo apaixonada por estas coisas policiais. Há pouquinho estava-lhe a perguntar, quer dizer, estava-lhe a dizer a questão do sexto sentido, que nós normalmente consideramos isso quase que uma característica feminina. Exatamente. Não vamos muito por aí. Realmente há questões que se podem identificar de alguma maneira com o género e é conhecido, ou diz-se que as mulheres têm uma percepção diferente dos homens realmente dessas questões dos pormenores. Mas isto foi só uma à parte, não quer dizer que seja sempre assim. Pois talvez exista também um bocadinho do sexto sentido, mas neste caso de uma leitura de um livro e do que ele representou para nós e de ter sido a mulher o primeiro impulso para adquirir o livro e o ler, talvez não fosse sexto sentido, fosse a tal curiosidade, o tal gosto por as coisas policiais, por as coisas a descobrir. Eu gosto de descobrir e os tais pormenores que falei, para mim, são muito importantes. Normalmente, quando lê, que tipo de ambiente é que procura? Costuma ler num espaço especial? Costuma ler quando está muito barulho, quando está pouco? Normalmente, qual é o ambiente que procura quando lê? O muito barulho, para mim, nunca será ambiente para nada, não é? Sim, ok. Claro, mas para ler, então, nem pensar. Não consigo ler com barulho. Pois. No meu tempo,
que não tínhamos, agora temos rádios que nos proporcionam aquela música, temos aparelhagens, músicas bonitas, temos até a televisão que nos proporcionam o ambiente e no meu tempo, na minha idade, hoje, se calhar as jovens terão possibilidades de ter um bom ambiente de leitura em casa, uma luzinha indireta, um sossego. Eu não tinha nada de nada. Claro. Pois, não tinha nada de nada nessa altura. Portanto, mas o que eu escolhia, a minha preferência, ia sempre para à noite, quando me deitava, e que as minhas irmãs já dormiam, e que eu conseguia, então, sim, então era o silêncio. Só assim é como conseguia concentrar à luz do candeeiro. Mas não lia às escondidas, não é? Não às escondidas, não lia às escondidas, lia abertamente. Portanto, nesse aspecto estava à vontade. Só não estava à vontade porque a luz do candeeiro, quando comecei a ler, a luz do candeeiro de petróleo, e que por vezes a minha mãe não me deixava levar para o quarto, obviamente, às escuras não conseguia. Às vezes uma velinha, mas eu conseguia ler. E depois de dia, quando tinha algum bocadinho, mas sempre no silêncio. Introduz muito melhor a leitura. Eu perguntei isto porque, normalmente, quando nós somos pessoas que gostamos muito de ler, normalmente infringimos algumas regras e, portanto, eu, por exemplo, quando havia um livro que me entusiasmava, eu queria ler até ao fim. E então tinha sempre aquela questão de dizer apaga a luz ou qualquer coisa assim. Exato. Os meus pais ou isso, por isso é que eu estava a falar em ler às escondidas. Exatamente. Assim, Exatamente. porque depois a pessoa tem que arranjar um bocadinho de estratégias para conseguir ler quando está naquele empolgamento. Isso. Quando estamos muito interessados, isso agora também já é luxo, passo a expressão, de se ler na casa de banho. Há muita gente que diz, eu procuro... Eu estou bem, é ler na casa de banho. Pronto, aqui está, pronto, agora, porque, como digo, reportando-me ao tempo que eu li o livro, me apaixonei por leitura, não havia nada dessas coisas, portanto, tinha que estar muito, muito resumida. Portanto, por isso talvez o livro me marcou. Inclusivamente, eu escrevi no próprio livro que aquele livro me tinha marcado até hoje, até aquele dia. Foi um dos livros que marcou. Logo, quando a doutora Elisa me pergunta de um livro que me tenha marcado, eu fui buscar A Mulher de Branco. Sim. Exatamente. Eu realmente fiquei um bocadinho admirada. Exatamente. Porque, pronto, é evidente, se gosta de policiais, é evidente que isso era uma... Aliás, é de Wilkie Collins, é um escritor inglês consagrado, que, quer dizer, exatamente. Portanto, não é nenhuma literatura de cordel. Não é por aí. Claro. Só que, de facto, ser aquele livro que a marcou, é verdade. Surpreendeu-me, claro. Eu, em contrapartida, depois tenho a outra vertente, que se opõe totalmente aos livros policiais, é a poesia. Ok. Gosto muito de poesia. Ler livros de poesia, muito. É outra paixão que eu tenho também, que mantenho. Inclusive, eu tenho um programa na rádio que se chama Memórias, que está tudo virado para a poesia, para a prosa, mas para a poesia especialmente também. E já agora que estamos nessa área, qual é o autor que prefere? Eu gosto de muitos, gosto de vários. Neste momento estou assim muito virada para José Fanha. Adquiri o livro dele há relativamente pouco tempo e nos bocadinhos que tenho leio muito o Fanha. Mas gosto de Miguel Torga. Muito de Miguel Torga, tenho também muitas coisas de Miguel Torga. Gosto de... Esse gosto pela poesia já vem de há muito tempo? Também já vem do mesmo tempo do policial. Da sua da minha meninice. Juventude. Sim, porque eu já sempre gostei de fazer, até sem saber o significado da poesia e das estilhas e dos sonetos e de coisas, como é óbvio. Sim, claro. Tudo que fosse uma quadra era poesia. Claro. E pode ser. E pode ser. Antigamente, isto é uma curiosidade a propósito, a comarca de Arganil de então, onde eu também fui funcionária, publicava na sua última página uma coisinha que dizia assim, para fechar, e publicava uma quadrazinha, uma quadra popular ou não, e eu publiquei lá uma feita por mim, porque foi publicada, eu estava lá e disse, olha, eu fiz esta, não quero...
e foi aproveitado. E eu fiquei sempre muito vaidosa, Claro. porque naquela altura, Claro, ainda muito evidente, jovem, evidente. realmente ter aproveitado uma quadrinha que fiz e que tenho lá e que está guardada para vir pronto, na comarca de Arganil, na última página, nessa rubrica para fechar. Já não, Quer posso, dizer, já não posso dizer o mesmo. Eu adoro poesia, mas não tenho essas qualidades. Não. De quê? De fazer? Sim, sim, Ah, sim. Mas adoro poesia. também não quero dizer que eu seja, mas gosto muito de fazer poesia. Isso é fantástico. Sim, gosto muito de fazer. Eu não. Mas gosto muito de ler. Ler a poesia também, de a conhecer. E na altura, quando gostava de um autor, decorava os poemas? Alguns sim, decorava alguns poemas. Eu decorava alguns poemas, sim. E tenho é um autor desconhecido que eu hoje ainda decoro, que também marcou muito bonito, pronto, é muito bonito. É muito bonito, muito bonito. E que quando em vez ia ler essa parte, uma das partes que me fascina. Fantástico. Só ainda mais uma pergunta. Tem por hábito reler os livros que a marcaram? Tenho. Okay. E vou reler já a Mulher de Branco. Portanto, né, vai à procura, acha que cada vez que relê há sempre descobertas a fazer, não é? Há sempre coisas que nos passaram quase assim. Exatamente. E que depois vamos buscar. Ou entendê-las melhor até. Às vezes entendê-las melhor, mas isso durante a leitura de um livro acontece muitas vezes, voltar atrás para reler uma parte que eu, depois de reler, faz sentido o que vem a seguir. Exatamente. Sim. Ok. Sim. Agora passaríamos talvez à música e a Natália escolheu uma canção, aliás um cântico, que foi utilizado depois nas duas últimas versões do filme Titanic, que diz-se, quer dizer, não está confirmado, que era a música que estavam a tocar, que a orquestra estava a tocar na festa que estava a ser realizada no barco, no momento em que ele se estava a afundar. Esse cântico é um cântico feito por uma mulher, curiosamente, sobre um texto de uma irmã dela, que por acaso se chamava Elisa. Ai, que giro. Há assim umas coincidências. Pronto. Portanto, esse cântico era de uma mulher evangélica, portanto protestante, e que a Dona Natália me abriu, que também é um cântico que por vezes cantam também nos cânticos litúrgicos. Nos cantos litúrgicos. Exatamente, é verdade. Porque esse impacto foi quando vi o filme, foi